Você está conseguindo ver minha tela? Tô. Ah, bom. Vamos começar, então. Igual eu falei para você, acho que na sexta-feira que a gente marcou, né? Que o check-in, ele é um momento mais, assim, de alinhamento de projeto, né? É um momento de troca de ideia, é um momento em que a gente realmente conversa, eu escuto você como cliente, você me fala o que você está achando, se tem algo que você não está gostando, você gostaria de ir por outro caminho, e é realmente um momento em que a gente alinha tudo que diz respeito ao projeto, tá bom? Eu vou começar mostrando aqui para você de uma forma, mostrando como que tá os perfis, né, do hotel e do motel, e aí depois eu vou também trazer algumas ideias que eu estive pensando e falar também sobre as próximas postagens, tá bom? Sim. Aqui é como a gente tá postando os conteúdos, né, nesse estilo, sem muito, evitando o máximo possível poluição visual, com muito texto nas imagens, para que a gente consiga dar um foco maior nas suítes, né? Aqui tem a suíte master, algo mais clean. A gente teve também esse videozinho aqui mostrando alguns takes da suíte. Aqui já na parte do motel também, evitando o máximo possível de textos, ainda que tenha um pouquinho, a gente tenta fugir um pouco dessa quantidade de texto nas imagens, certo? Teve a gente falando também sobre a questão do mês dos namorados, esse aqui é um carrossel, né, mostrando tipo uma tour pela suíte turquesa. Tá vendo que aqui a gente não colocou nem o texto para ver se consegue mudar esse perfil, né, evitar esses textos, para dar mais foco nas imagens. Teve o post do Dia dos Namorados também, outro post falando sobre essa data também. E o que eu estava pensando, Angelina? Eu tinha passado. Aqui falando que os criativos referente a julho são aqueles que eu te enviei, lembra? Que você deu Sim. ok. Aí o que eu estava pensando nesses últimos dias? A gente precisa pensar em outro método, outros dias específicos para a gente estar soltando esses conteúdos. Por quê? Eu havia falado para você que sairia, se eu não me engano, na segunda, na sexta e no sábado. Só que se eu fizer dessa forma, não vai bater direitinho com como está especificado lá no contrato. Do jeito que está lá no contrato, seria em julho a gente vai ter 5 semanas, então seria mais ou menos um post por semana. Só que uma semana lá teria 2 posts, que são 6 por mês, né? O Red Sim. Rose, 6 posts, e o Blue 6 posts. Aí eu queria ver com você um dia específico que você tem preferência para a gente estar soltando esses posts. Isso não quer dizer que vai ser, esse é o padrão, nossa, todo mês a Vitória só vai postar 6 conteúdos. Não. Às vezes você, como cliente, vê nas redes sociais algum conteúdo diferente que você gostou, e aí você pode muito bem, sem problema algum, me enviar como referência. Olha, Vitória, eu vi esse conteúdo aqui no Instagram e eu gostei muito. Tem como design de vocês fazer um nesse estilo para a gente estar postando no nosso Instagram? Não tem problema nenhum. A gente está aqui para ajudar vocês, entendeu? A gente está aqui para trabalhar junto. Então, Sim. é só realmente para seguir um padrão, mas é igual eu falei. Tipo, eu não vou ficar cega, tipo, vai e fingir que eu não estou vendo, por exemplo, as novidades que está tendo, entendeu? A gente vai estar sempre de olho para estar trazendo essas novidades para os dois perfis. É só para a gente realmente ter algo certinho para sair andando na linha, entendeu? Sim. Então, Vitória, eu particularmente não me importa se o post foi colocado em qualquer dia da semana, entendeu? Para mim, não tem muita diferença, porque a gente sabe que, querendo ou não, os posts hoje em dia, ainda mais criativo estático, né? Ele não gera tanto engajamento, né? E não é só na nossa conta, quase todas, né? Sim. Então, para mim, tanto faz, o dia que for postado, eu só ia te falar, eu não gostaria que, por exemplo, teve um dia, acho que no dia 12, no Dia dos Namorados, que vocês postaram 2 criativos no mesmo dia.
E, tipo assim, a ideia era ter postado um pouco antes, né? Porque a gente acabou meio que eu fazendo os stories, né? Que eu faço, e chamando o público mais para os stories, porque foi postado antes, e o post mesmo Dia dos Namorados foi postado só os dois no Dia dos Namorados, então ficou bem em cima, né? Uhum. E outra coisa, em relação aos vídeos, porque o Red Rose não foi feito nenhum vídeo e o Green só foi feito um, e até, nossa, achei estranho, fui olhar se não tinha conteúdo, Uhum. porque, né, pensando assim, às vezes não tem, sei lá, às vezes não carregou o conteúdo e tal, e fui olhar e realmente tem vídeos lá, tipo na pastinha Sim, das do Drive. suítes, tem vídeos, então eu queria entender o que aconteceu, porque não foi postado nenhum do Red, e no Green só foi postado um, até que eu fiz recentemente da Switch Master, eu coloquei lá na pastinha. Quando ela foi. Quando eu fechei o contrato com vocês, acho que uns 2 dias antes, eu fiz esse conteúdo. E já com a ideia de vocês fazerem a postagem desse conteúdo da Switch Master, e também não foi feito. Era ter bastante vídeo dela. Então Sim, eu sei que não é você que tá responsável por isso, né? Mas queria saber o que aconteceu, porque não foi feito. sim, até um ponto, Angelina, que eu tinha colocado aqui em mente para falar para você também. Esse realmente tem vários videozinhos lá no Drive, né, com vários takes, mostrando as suítes e tudo mais. É, eu vou conseguir te enviar esses vídeos amanhã, porque nesses últimos dias a gente teve umas questões aqui, e agora que a gente está voltando ao normal, digamos assim, tudo está sendo alinhado agora. E aí, inclusive, eu te peço até desculpa por esse contratempo, tá bom? É algo que não vai voltar a se repetir, tá? Alinhado novamente. E, e é por isso que esses check-ins, essas reuniões são importantes, né? Não é que todo mês vai acontecer algo ruim, que vai acontecer algo desse tipo, não, mas é um momento para a gente realmente conversar, é, colocar tudo na mesa e alinhar tudo, entendeu? Sim. E assim, eu conversei até com o meu sócio, né, em relação a isso, e a gente entrou num consenso também, olhando outros perfis, que a gente no começo achou que valeria a pena a gente ter esse contrato com 4 vídeos, seria 2 para cada motel. Só que assim, vendo também o nosso negócio, porque agora a gente não tem tanto conteúdo. Tipo, a gente não produz tanto conteúdo, a gente não tem um social media lá produzindo um conteúdo mais específico. Então, eu ia até ver com você que a nossa vontade é fazer um downgrade no nosso contrato para a primeira opção, que tem menos criativos, menos vídeos. Eu acho que são 4 criativos e 2 vídeos, que aí dividiria 2 e 1 vídeo. Porque, assim, a gente tem plena consciência que também o que dá muito engajamento pra gente são os próprios stories, né? Então, é uma coisa que a gente mesmo produz. E agora, nesse momento, não tava valendo a pena pra gente, tipo, o contrato que a gente tem, entendeu? De ter 4 vídeos, 4 posts estáticos de cada motel. Eu ia te falar isso, pra gente ver como a gente consegue ajustar esse contrato agora para fazer o plano inferior, que eu não lembro quanto ele custa agora, até porque o nosso plano atual, ele foi feito uma negociação, né, para ele ser nesse valor, mas eu queria ver com você, se você pudesse me passar, tá? Consigo. Eu consigo falar aqui com a minha gerente quando a gente finalizar aqui nossa reunião, e aí ela consegue me passar esses detalhes e eu passo para você, tá bom? Tá, E o que eu ia falar era justamente, tipo assim, você falou nessa questão, né, de ir para um plano inferior, que são menos conteúdos e tudo mais. E eu já acho pouco esse nosso, porque são 4 estáticos e 2 vídeos, né? E a gente sabe que hoje em dia o Instagram está cada vez mais tendencioso a vídeos e vídeos e vídeos, né? Igual você sim, falou, nas 2 empresas de vocês, Story tem muito retorno, tem muito engajamento. E no Instagram, é tanto que recentemente o Instagram atualizou mais uma vez as medidas lá do post do feed, né? Agora está 1080 por 1440, aumentou. Ou seja, isso mostra cada vez mais que conteúdos em formato de vídeos têm um engajamento maior.
é o engajamento que o Instagram entrega muito mais para as pessoas, né? Sim, com certeza. Eu tô te falando isso porque o quê? Nesses 2 meses a gente não viveu isso. A gente não teve a entrega. A gente teve um vídeo só. Então, pra gente, tipo, o que a gente viveu de retorno foi realmente os stories. É por isso que eu tô te falando isso, porque o post, a gente vê que o post estático, ele não tem praticamente retorno, assim. Ele é para colorir o feed ali, mas ele não tem um retorno. É diferente mesmo o estático. Então, por isso que pra gente, eu não sei se tem alguma opção aí com vocês. É porque também, ó, se a gente fizesse, por exemplo, um plano, montado, que teria mais opção de vídeo e menos opção de estático. Também não sei se é vantajoso pra gente, porque a gente é uma equipe pequena, então não tem como eu ficar gravando toda hora. Tipo, normalmente eu vou uma vez no mês e gravo, e nem isso às vezes, então é difícil, porque eu acho que dá muito engajamento, por exemplo, fazer o que acontece dentro da empresa, essas coisas, né? E a gente ainda não se sente à vontade, porque o nosso tipo de negócio ainda não dá para fazer isso. Então a gente vai utilizando, fazendo o que pode, entendeu? Sim, eu entendo. Então, pra gente, em questão financeira mesmo, assim, lógico que não é um valor absurdo, só que assim, empresário você já sabe, né? Qualquer coisa que a gente possa economizar um pouco, né, já é uma Sim, coisa boa pra gente. Então, eu queria ver com você, se você consegue me mandar o valor do preço do que é um plano abaixo, tá? Mas mesmo assim, entregar esses vídeos que estão sim, pendentes, né? Porque eu acho que são sim. 4 vídeos de cada empresa. Não, 4 do Red e 3 do Green, porque foi entregue um vídeo do Green, tá? Sim, pode deixar, Juliana. Aí eu vou estar te enviando esses materiais, tá bom? Tá, Mais uma vez eu te peço desculpa pelo que aconteceu, mas a gente vai alinhando tudo, e aí eu vou te enviar esses materiais, tá, e fica alinhado dessa forma, então, tá tá bom? bom. E aí, igual você falou, né, não tem, em relação aos dias, você não tem Eu não uma tenho preferência. preferência, não. Eu só te peço que não aconteça igual o que aconteceu, tipo, soltar é, Dois. 2 criativos no mesmo dia, que eu acho que também no Red aconteceu isso. No Green aconteceu isso também. Tipo assim, eu não vejo tanto problema com isso. Pra mim, só que é meio chato, é melhor um cada dia, né? Certo, Enfim, tá bom? combinado, Juliana. Eu até coloquei aqui essas duas ideias que eu vou te enviar aqui no final, Isso, eu vou te enviar no final da nossa reunião, tá bom? Que seria um videozinho, né? Como se fosse o tema do vídeo, Check-in no Paraíso. Descubra a suíte X, sei lá, descubra a suíte Premium, por exemplo, né? E aí a gente mostraria essa suíte com automatizações, se for o caso, né? Iluminação especial, som ambiente via Bluetooth e outros diferenciais que tenham na suíte. Tipo assim, sim. específico nesses detalhes, entendeu? Outro seria um videozinho mais com POV do casal, uma noite só nossa. Só que aí, igual você falou, é algo mais complicado para fazer nesse sentido, né? Eu acho que até esse segundo, né? Assim, os dois dá pra fazer. Esse segundo que você mandou, dá pra fazer, por exemplo, a gente faz a filmagem, não mostra ninguém, mas mostra a rota que o cliente percorreria dentro do nosso estabelecimento, né? É uma coisa legal de fazer. Sim, sem mostrar uma pessoa, sem mostrar o rosto da Sim, pessoa, dá para fazer também, fica bem legal. Então, eu vou te enviar esses dois no nosso grupo, tá bom? tá. E aqui, basicamente, o que eu ia falar para você, você acabou falando antes, né? Que é sobre essa questão de como que a gente pode melhorar, né? No projeto, no nosso dia a dia, o que, que vocês gostariam de inserir, o que, que vocês gostariam de ver nas postagens. Você já falou um pouquinho agora, mas se você quiser falar mais um pouco também, eu estou aqui para te ouvir e a gente poder fazer com que as coisas melhorem da melhor forma possível. Não, eu acho que o que eu já disse, né, era o que eu já tinha me planejado em conversar com você. Uhum. Não tem muito mais o que falar. Eu acho que realmente a gente passou um pouco do time de marcar a reunião, né? Porque a reunião, tudo bem, era para ser ontem, eu acabei desmarcando, mas fazer uma vez por mês, né? Porque eu acho que aí a gente consegue. Porque eu sou uma pessoa, Vitória, que eu não vou ficar mandando, ficar te cobrando lá no WhatsApp, eu acho chato. E, entendeu? E aí eu prefiro que a gente converse na reunião, porque eu consigo lembrar de algumas coisas,
e falar, olha, o que que eu acho legal, o que que eu não acho, porque às vezes você manda um roteiro lá no grupo, e aí eu vou demorar 2 horas para ver. Aí eu vejo, me distraio, aí você manda alguma coisa que não faz tanto sentido para o nosso público, nosso negócio, porque é muito específico algumas coisas, né? Então, aí acaba ficando naquela coisa que eu esqueço de falar, enfim. Então, eu prefiro que a gente tenha essa reunião, porque a gente consegue conversar assim ao mesmo tempo, para a gente não ter esses pequenos problemas, entendeu? Sim, na comunicação, né? Sim, Inclusive, ela é uma reunião mensal, mas pode ser que nos próximos dias, próximos meses, aconteçam alguma questão que você precisa falar comigo. E a gente pode marcar uma reunião dessa também tranquila. A gente vê nossa agenda, se bate, e a gente conversa. Para igual você falou, às vezes manda uma mensagem, demora a responder, aí eu entro numa reunião com o cliente, aí você vai fazer. Aí então. parece que nunca acaba o. Exatamente. E como eu te falei, você fez ali o roteiro, eu falei, olha, dá para fazer, é uma coisa que dá para fazer, a gente já tá conversando aqui. Às vezes você manda e não é uma coisa que seria legal pra gente, entendeu? Aí você às vezes fica ali numa expectativa de uma coisa que você gastou seu tempo e não é aquilo. Então, como a gente já tá conversando aqui, a gente já sabe o que que dá para fazer e o que não dá. Então, se você já quiser colocar aí que daqui a um mês a gente pode marcar, tá? Isso, eu ia até te falar mesmo. Eu tinha colocado aqui para o dia 29, porque ele cai numa segunda-feira. Não, mentira, terça-feira. Mas, para dar o mês redondinho, a gente pode marcar para o mesmo dia 25, que vai ser numa sexta-feira. Pode ser? Não, eu acho que dia 29 tá de bom tamanho, tá ótimo. Tá ótimo, então? Vai É um ser. dia melhor da semana, sim. Aí, no mesmo horário, que você prefere esse horário, né? Sim, pode ser, às 2 horas, sim. Combinado. Então, eu já vou deixar aqui na minha agenda e vou deixar marcado lá no nosso grupo também. Tá bom, Combinado? tá bom, então. Era isso que eu queria te passar, Angeline, alinhar com você. Igual eu falei, eu vou estar enviando esses vídeos amanhã, vou estar programando esses vídeos. Eu queria só conversar com você para ver a questão do dia, mas como não tem essa preferência, eu Não já, tenho preferência, pode vir eu já vou qualquer. deixar, já vou programar então aqui nos dias, sem fazer com que sejam dois no mesmo dia. E, e era isso que eu tinha para alinhar com você, tá bom? Eu vou conversar aqui com a minha gerente sobre essa questão e te dou um retorno. Eu não queria que isso acontecesse. Você acha que tipo, essa é realmente a solução? Não tem outro meio da gente resolver isso? Então, eu acho que é o seguinte, até olhando o nosso conteúdo de agora que a gente tem lá no Drive, é a melhor opção, porque nesse momento a gente não tem tanto conteúdo assim. E a gente agora vai nos próximos meses, não agora, daqui uns 2 meses, 3 meses, a gente vai fazer um novo conteúdo de alimentação, de comida, e aí a gente pode tentar até voltar a conversar sobre isso. Só que agora, nesse momento, não é válido pra gente, né? Então, até a gente, eu não sei se eu já paguei, enfim, eu vou pagar normal esse mês, né? Eu até ia te perguntar, o mês a gente paga antes, não é? Uma coisa assim? Se eu não me engano, é, mas eu posso confirmar isso também com você, para você. Então, mês que vem, a gente ainda tem normal, né? Com igual a gente tá fazendo agora. Julho, no caso. Uhum. Aham. Então eu vou falar assim pra você, olha, a gente pode ir avaliando. Eu vou conversar de novo com o Sim, meu sócio quando for no dia 15, no dia 20 de julho, eu te mando de novo, a gente conversa e eu falo, olha, vamos fazer o downgrade, não vamos fazer, tá bom? até, pode ser até mesmo no nosso check-in, que vai ser no final do mês, aí vai ter esse tempo para fazer Mas é porque eu acho que o boleto, eu não tenho é certeza, antes, mas né? eu acho que ele vence exatamente no dia 29. Mas eu te falo, Eu tenho aqui, eu acho, alguma coisa. É dia 25. né, então. Aí você me dá um feedback no grupo. Sim, com certeza. E aí eu vou então pedir para minha gerente essa questão que você falou, o plano inferior. Você prefere algo que tenha mais opção de vídeo, né? É, eu acho que assim, é, eu não sei, porque
A gente também tem o conteúdo só que tá lá, e agora nesse mês de julho eu não vou conseguir nem gravar, porque eu vou ter alguns outros compromissos e, por exemplo, a outra empresa que é o Red, talvez eu nem consiga ir lá fazer esse tipo de coisa. Entendi. Então é uma coisa que depende de mim, então assim, é o que a gente tem lá pra fazer mês que vem, entendeu? O conteúdo. Sim. Eu lembro que eu tinha recebido antes, quando a gente estava fechando o contrato, um outro contrato inferior que era 2 posts estáticos para cada motel, um vídeo, enfim. Eu nem lembro o valor agora. Mas assim, vê pra gente vê as opções que tem. Eu não sei se só tem essa também. E aí você me manda, Certo. tá bom? Tá bom. Deixa eu só anotar aqui. Então fica combinado dessa forma, e aí a gente vai conversando, tá bom? Tá. Se tinha mais alguma coisa para te falar, me dá um branco. Nossa, não. Ah, lembrei. Lá no motel, tá, pode ser que não seja algo tão certo. Tipo assim, as pessoas que trabalham lá, elas não conseguiriam, né, tipo, fazer uns videozinhos de vez em quando. No Tipo assim, ia Green, estar fugindo da função delas. eu acho que assim, no Green, até teria como. É que assim, eu tô mais presente no Green, né? Eu mesma faço. Agora, no Red, eu não confio em deixar que alguém faça, porque já sabe, né? A qualidade é outra. Eu prefiro que eu faça e às vezes a pessoa faz, eu não gosto, então é melhor eu mesma fazer. Sim, Mas se você tiver alguma ideia, a gente pode conversar. Eu até vou lá no Red na segunda-feira. Se você tiver alguma ideia, você me passa, ver se é possível gravação naquele dia, tá? combinado. Fica longe de onde você mora? Os dois? Fica 1 hora, assim, cada um, né? É longinho. Não é tão perto, dá pra ir, lógico. Só que às vezes tem outros compromissos, enfim, a gente acaba separando Sim, quem vai focar em cada coisa, pra não ficar. Como são 3 empresas, na verdade, uma nem tá aqui, então é um pouco assim, essa logística eu separo bem, entendeu? entendi. Você é a dona? Sou, Ah, legal. Então você vai lá na segunda-feira, né? Eu vou pensar aqui em alguma coisa para já aproveitar sim, essa sua ida lá para a gente não perder a oportunidade, tá. tá bom? Tem mais alguma coisa que você queira falar, Angelina? Não, acho que é só isso mesmo. Se eu lembrar de alguma coisa, eu mando pra você. Você pode mandar lá no grupo que eu tô lá o tempo todo e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, tá? E aí, vamos dar Obrigada a continuidade você. aqui. Boa Com tarde. certeza. Até Qualquer coisa, mais, é só então. me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. Ah, tchau, tchau.